Eu sei que esse é um tema polêmico. É um tema polêmico não apenas dentro do segmento eclesiástico, que é a igreja, mas também é um tema polêmico em todos os segmentos sociais. Algumas pessoas se dizem a favor do porte de armas ou da posse de armas também, outros se dizem contra, mas aqui eu quero trabalhar de uma forma breve, mas teológica, acerca desse tema. Veja só, em Êxodo capítulo 20, no verso de número 13, um dos 10 mandamentos, que é o 6º mandamento, diz: não matarás. Você vai lembrar também daquele episódio onde Jesus diz para o apóstolo Pedro: Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque quem com espada mata, também com espada morrerá. Mas existe uma regra muito interessante da interpretação bíblica, que é a seguinte: você não pode pegar um texto fora de contexto, porque ele pode virar pretexto para uma heresia. Eu não posso elaborar todo um conjunto de doutrinas, toda uma doutrina, em 1 ou 2 versículos ou em 1 e 2 passagens bíblicas. Eu preciso fazer uma análise, uma observação num contexto geral, como um todo, em toda a Bíblia Sagrada, livro após livro. O mesmo Deus que diz: não matarás, em Levítico 24, 17 diz que aquele que mata deve ser morto. Agora parece antitético. Como é que Deus diz não matarás? E agora ele está dizendo aquele que matar deve ser morto. Não matarás, mas aqui eu posso matar. Você se lembra também daquele episódio que está escrito em Números, capítulo 15, a partir do verso 32, onde um homem foi pego trabalhando no sábado, e em Israel, como era uma nação teocrática, por conta disso o próprio Deus mandou que aquele homem fosse morto. Você também vai se lembrar do caso de Acã. Em Josué capítulo 7, Acã e toda a sua família foram queimados por ordem do próprio Deus, porque Acã pegou uma capa babilônica e ele não podia ter feito isso, porque o próprio Deus havia ordenado que eles não pegassem nada daquela cidade, que era naquela situação onde estavam tentando sitiar a cidade de Ai. Mas eu consigo explicar para você no Antigo Testamento esta questão usando um exemplo: o rei Davi. Você observa em Juízes capítulo de número 17 que Davi matou Golias. É 1 Samuel 17, o animal. E ele não foi repreendido pelo Senhor por ter matado Golias usando uma espada, muito pelo contrário. Davi foi enaltecido pelo próprio Deus. Davi se tornou rei do reino de Israel. Quantas pessoas Davi matou? Davi matou muita gente. Davi matou centenas de pessoas. Todas as situações em batalha. Mas em uma única ocasião, Davi decidiu cometer um assassinato e matar um sangue inocente, que foi o caso de Urias, esposo de Batseba. Você pode ler isso depois em 2 Samuel capítulo 11. Porque Davi matou Urias, ele foi duramente repreendido pelo Senhor e a espada não saiu da sua casa, porque Davi infringiu um mandamento chamado não matarás. E alguns eruditos acreditam inclusive que o não matarás seria sinônimo de não assassinarás, que se aproxima um pouco mais do contexto de transgressão. Ai, Ricardo, mas isso tudo é coisa do Antigo Testamento. Tem gente que acha que o Antigo Testamento presta para mais nada. Em Romanos capítulo de número 13, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ali ele está falando acerca da submissão às autoridades, aos magistrados. Ele vai afirmar que os magistrados, as autoridades, são ministros de Deus. E no verso 4 ele vai dizer que aqueles que praticam mal sim devem temer a autoridade, porque não é em vão que ela traz espada sobre aqueles que praticam mal. Como autoridade, sim, o uso da arma, inclusive para causar morte, é legítimo. Ou seja, você pode ser contra a posse de arma, você pode ser a favor da posse de arma, isso é uma questão individual e pessoal de cada um. Agora, dizer que a Bíblia condena a posse de armas, com todo respeito, meu irmão, mas eu não vejo nenhum problema teológico em um cristão ter a posse de arma de fogo dentro da sua casa. Inclusive, para o cidadão de bem, não vejo problema que ele tenha o porte de armas também. Hoje no Brasil, o cidadão comum ele não tem o porte de arma de fogo na rua, por conta do Estatuto do Desarmamento que foi sancionado pelo presidente então Luiz Inácio Lula da Silva. Então, por uma questão legal, hoje o cidadão de bem no Brasil
não tem o porte de armas de fogo, e é por isso que nós não andamos armados. Caso isso venha a ser revogado, caso o novo presidente da República venha a revogar esse estatuto do desarmamento, permitindo então que o cidadão de bem tenha o porte de armas de fogo, não vejo nenhum problema teológico em o cristão ter sim a porte de arma de fogo para proteger o seu patrimônio, a sua casa e a sua família, tá bom? Se esse vídeo esclareceu alguma coisa, eu peço que você comente, compartilhe, que você curta e vamos ler Bíblia!